No vídeo de hoje, veremos o começo da queda de X e do fim da nação mutante de Krakoa. Olá, sejam bem-vindos ao canal Quadrinhos em Foco. O meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre o quadrinho X-Men Hellfire Gala, número 1 de 2023, escrito pelo autor Gerry Duggan. Essa é a terceira festa que os mutantes fazem todo ano para comemorar a sua nação, e essa edição é a que inicia a queda de X, que leva ao fim da era krakoana da equipe mutante. E antes de começarmos a primeira parte, eu queria pedir para que você se inscreva no canal para poder ajudar ele a crescer e ativar o sininho para receber as notificações, e nos siga também lá no Instagram. E agora vamos embarcar nessa história. Nessa fase dos X-Men, que começou com Dinastia X e Potências de 10 em 2019, o Professor Xavier e Magneto, que foram secretamente guiados por Moira MacTaggert, que é secretamente uma mutante com a habilidade de reencarnar no momento de sua morte, retornando a sua consciência ao momento de seu nascimento e assim alterar a linha do tempo, criaram todos juntos uma nação onde todos os mutantes pudessem viver, até mesmo aqueles que eram os seus inimigos, como Apocalipse e o Senhor Sinistro. Este último foi convidado a viver lá, pois ele possuía amostras de DNA mutante que iriam ser usados nos protocolos de ressurreição, onde uma equipe de 5 mutantes conseguiria trazer o mutante de volta da morte. Porém, Sinistro não abandonou os seus planos e ele foi preso. Moira se sentiu traída e abandonada por Xavier e todos os mutantes, e depois que Mística e Sina usaram uma cura mutante criada por Forge para tirar os seus poderes e tentar matá-la, ela fugiu e tentou se vingar, mas no final ela morreu e retornou como uma máquina aliada da organização antimutante conhecida como Orquídea, que conseguiu criar uma sentinela Nimrod no presente, uma sentinela que no futuro é uma grande ameaça aos mutantes. A história começa 10 semanas atrás, na Casa da Árvore dos X-Men, que é a base da equipe e uma embaixada da nação mutante, onde Emma Frost está conversando com o Ciclope. Ela diz que entende a relutância dele, mas que a garota deveria saber a verdade sobre ela e que ela deveria ser convidada para o próximo Hellfire Gala. Ciclope concorda que ela deveria saber, mas que a vida dela é complicada, já que ela possui família e uma identidade secreta, mas vai pensar sobre o convite e que, de um jeito ou de outro, eles vão contar que a Miss Marvel é uma mutante. No presente, Kamala Khan é ressuscitada pelos mutantes, já que ela morreu para salvar Mary Jane em Espetacular Homem-Aranha número 26 de 2023. O Professor Xavier conta que ela é uma mutante e que sempre terá uma casa em Krakoa. Hope se apresenta e diz que ela é tanto uma inumana quanto uma mutante. Emma e Ciclope chegam e ele relembra que Kamala e Emma se conheceram em uma aventura envolvendo as Joias do Infinito em Guerras Infinitas de 2018. Kamala diz que nunca vai se acostumar a ele ser um homem mais velho, pois eles se conheceram no período em que os X-Men originais foram enviados para o presente da Marvel e ficaram lá por um tempo, e os dois participaram da primeira formação da equipe de jovens heróis conhecidos como os Campeões. Scott diz que para ele o tempo dos dois na equipe foi há muito tempo atrás, e é normal para os X-Men se envolverem com viagens no tempo, como seu filho, o Cable, que é mais velho que ele, o que surpreende Kamala. Emma diz para não atrapalharem a revelação dela como uma mutante com os detalhes sórdidos da família Summers. Kamala diz que ela não está se revelando como uma mutante. Emma fala para ela com telepatia que é por causa da tecnologia mutante que ela está viva agora, e apresenta Jumbo,
uma estilista mutante para criar para ela um traje para usar no baile. E depois que Emma e Jumbo vão embora, Ciclope pergunta se ela já andou de Nova York até a Lua, ou Araco, o antigo planeta Marte. Ela diz que nunca fez isso, e Scott diz que ela pode ir tão devagar quanto ela quiser, mas que seu mutante é muito bom. Kamala então pergunta a ele que se o poder dela de se esticar é de seu lado inumano, então ela tem um poder mutante? No baile, as gêmeas Stepford estão presidindo a cerimônia. Elas dizem que os mutantes esperam que a presença de seus aliados humanos possa permitir que eles acabem com as informações falsas que os inimigos de Krakoa, como a Orquídea, têm feito. Elas dizem que a era krakoana dos mutantes trouxe muitos presentes, como os remédios para o corpo e para a mente, feitos a partir das flores da Ilha Viva, que são comercializados para os humanos ajudarem a curar muitas doenças e até mesmo estender a vida de alguém por alguns anos. E foi como eles conseguiram influenciar as nações do mundo para serem reconhecidos como uma nação. E nessa noite eles vão eleger uma nova equipe de X-Men e discutir uma parceria mais forte com a humanidade. No primeiro Hellfire Gala, eles surpreenderam o mundo quando tornaram Marte um planeta habitável, e nessa noite, o X-Men tecnopata chamado Forge apresentará os últimos presentes deles para resolver problemas de moradia e alimentos, como modelo de uma cidade humana do amanhã. Eles pedem que todos esperam, pois a votação para os próximos X-Men está para começar. Enquanto isso, Ciclope diz a Jean Grey que o alarme da Casa da Árvore foi disparado. Ele vai investigar sozinho e, se não voltar a tempo, pede que ela dê notícias a todos. O fanático chega em seguida e diz estar grata a tudo que os X-Men fizeram. Jean agradece e diz que ele está num caminho de redenção há muito tempo e que daqui a pouco vai ser escolhida uma nova equipe de X-Men, e que mesmo que ela não saiba quem vai ser escolhido, eles vão precisar de um peso pesado, e que se ele quiser o seu lugar na lista, seria bem merecido. Isso deixa o fanático feliz. Kate Pryde, a antiga Lince Negra, está encostada num dos portais de Krakoa, já que ela é a única mutante que não consegue passar por eles. Então Mística e Sina saem desse portal discutindo. Sina diz que ela tem que escutá-la e tenta avisá-la de alguma coisa, mas Mística está cansada e que ouviu ela por tempo demais. Charles percebeu que Kamala está desconfortável. Ela diz que se sente culpada, pois ele salvou a vida dela, e ele e Emma querem que ela diga pro mundo que ela é uma mutante, mas sua vida é complicada, o que Charles entende, e que os seus pais surtariam se eles soubessem que ela está ali. Ele diz que apenas usou os seus recursos para ressuscitá-la e que os seus pais iriam surtar se não pudessem mais abraçá-la. Ele diz que a razão deles quererem que ela revele a sua herança era para ajudar a mudar as mentes daqueles que os temem, e espera que ela se junte a eles, mas no tempo dela. Ela pergunta a ele qual é o seu poder mutante. Charles não sabe, e que o seu encontro com Terrigênio fez o seu poder inumano se manifestar primeiro, e que ela teve sorte do cérebro conseguir identificá-la, pois o Terrigênio sempre fez mal para os mutantes, como a vampira que quase morreu, visto nas histórias dos Fabulosos Vingadores de 2015 a 2017. Ele diz que não tem como saber o que iria acontecer se o seu poder mutante se manifestasse antes do inumano, e que eles até podem tentar suprimir o seu lado inumano, mas isso seria uma escolha dela. Depois que ele sai, Kamala conversa com Rasputin, uma quimera mutante vinda do futuro e que é uma fã da Miss Marvel. Enquanto isso, vemos a magia indo confrontar dois homens que ela não sabe quem são, mas que percebe que possuem habilidades mágicas. Eles são Wynn e Dimitri, dois novos personagens dos quadrinhos
Deuses, de Jonathan Hickman, e que aparecem em algumas edições desse período antes da estreia de Deuses. O Winn pergunta a Magia se é verdade que no começo desse experimento mutante teve um que foi ao topo do mundo e disse em uma reunião de humanos que eles tinham novos deuses agora. Ela diz que isso é verdade e que está na hora deles irem embora, mas antes de irem, ela quer saber por que ele se importa com isso. E o Winn diz que eles dois trabalham para os velhos deuses. Sam Wilson, um dos Capitães América, não gosta que o rei do crime está ali em Krakoa. Ele conseguiu entrar por ser casado com Mary Tifoid, uma mutante, mas Frenesi e Prodígio o convencem que é melhor ele estar numa ilha cercado de heróis e não vai poder roubar nada que não estar pregado, e eles nem possuem dinheiro. Então os Vingadores que estavam ali são chamados para atender um incidente em Washington, algo que aconteceu na história dia do quadrinho gratuito Vingadores e X-Men de 2023, e a equipe sai da festa. Vampira pega o seu cartão dos Vingadores de quando ela fez parte da equipe Unidade dos Vingadores e recebe um aviso de que Steve Rogers ativou o sinal de socorro e que não responde mais. Então ela vai ajudar o Capitão. Então Lourdes, a Rainha Negra do Clube Hellfire, avisa a Emma que não encontrou Sebastian Shaw, o seu ex-marido. Ela diz que ele deve estar tramando algo e não deve estar sozinho, já que os Vingadores vão ter uma noite cheia. Jean Grey começa um discurso. Ela diz que está saindo dos X-Men a partir dessa votação, junto do Ciclope, e que os novos líderes vão ser Synchro e Talon, a antiga X-23. Então, a votação começa e uma nova equipe dos X-Men é formada, com Synchro e Talon como líderes, junto do Míssil, Prodígio, Frenesi, Cristal, Jubileu e o Fanático. Eles são os novos campeões de Krakoa. Mas o que ninguém esperava era que Nimrod, o sentinela caçador de mutantes definitivo, descesse ali desde a órbita da Terra, caindo bem em cima da equipe, matando metade dela, deixando a Jubileu ferida, mas Talon conseguiu salvar o Synchro e o Fanático sobrevive, mas cai da torre em que eles estão, junto da Jean Grey, que usou a sua telecinese para segurar a onda de choque, impedindo que mais alguém morra. Nimrod então mata a Jubileu. Psylocke manda que a Magia use o seu poder de teleporte para enviar os humanos e os 5 para longe dali, mas antes do baile, a Orquídea usou nanotecnologia para inibir o seu poder mutante para que ela não conseguisse tirar ninguém durante o ataque. Então, o Homem de Gelo vai atacar o Nimrod, e no começo parecia que ele estava ganhando, mas a Orquídea se preparou para isso. Eles fizeram um ataque de bandeira falsa e tentaram matar o Capitão América para poder dividir e conquistar. E os primeiros alvos são alguns mutantes de nível Ômega, como o Homem de Gelo, então o robô o ataca com uma arma de energia, o matando. Ele era um dos alvos de nível Ômega e faltava a Jean Grey, que aparece no buraco que ele deixou no teto e usa a sua telecinese para arremessar o Fanático no Nimrod, começando uma luta entre os dois. Então, um exército de sentinelas Stark da Orquídea ataca a ilha. Eles foram criados depois que um dos membros da equipe, o Fei Long, comprou as empresas de Tony Stark e as usou para criar esses sentinelas. Synchro copia os poderes de Polaris e cria um escudo, mas ele não vai aguentar por muito tempo. Então, de um portal surgem o Dr. Êxtase e a Sentinela Ômega, dois líderes da Orquídea. Êxtase manda Xavier olhar dentro de sua mente e ver o que ele fez. Durante o último Hellfire Gala, ele adulterou os remédios que os mutantes vendiam, o que espanta Xavier, que pergunta o que ele fez. Êxtase diz que ele entendeu errado. O certo é, o que foi
que o Xavier fez, então ele chama MODOK, outro líder da Orquídea. Ele ativa o botão, fazendo com que os humanos que estavam ali e que tinham ingerido os remédios atacassem uns aos outros, algo que os telepatas não podem impedir por ser um efeito químico. A Orquídea também hackeou os portais krakoanos com a ajuda dos segredos da Ordem Cultura, o que eles conseguiram em X-Men número 22 de 2023. Então um exército de soldados e drones invadem a ilha e uma guerra tem início, com Kate Pryde sendo lançada em um sentinela para destruí-lo. O rei do crime tenta alcançar a sua esposa, mas ele é atacado pela sentinela Ômega, e os 5 se unem para destruir um robô, e Rasputin salva a vida de Kamala. E enquanto a ilha é alvejada pelos sentinelas, o fanático vai enfrentar o Nimrod. O robô dispara um raio que nocauteia o fanático e destrói a torre dos mutantes. Jean Grey usa seus poderes telepáticos para salvar a todos da destruição da torre e deixá-los imóveis, tanto humanos quanto mutantes, e fala para os membros da Orquídea que eles devem parar e assim vão poder sobreviver. Mas o Dr. Êxtase manda sua aliada agir, já que a próxima parte dos planos dele foi mantida em segredo, até mesmo dele, já que exige um planejamento muito cuidadoso para matar um telepata. E a assassina estava preparada para atacar tanto a ilha quanto Nova York, caso fosse Jean que fosse responder ao alarme na Casa da Árvore. Então, Moira X, que tinha agora uma mente artificial imune à telepatia, apunhalou Jean pelas costas enquanto ela tentava falar com o Ciclope. Ele diz que o alarme era uma armadilha e que não vai mais poder se juntar a ela e que não consegue mais sentir as suas pernas e nem consegue sentir mais a mente de Jean. Jean pergunta o que tinha naquela faca. Moira diz que é algo que eles encontraram no outro mundo que pode matar mutantes. Os outros mutantes se reúnem e vão enfrentar os seus inimigos, e a vitória poderia ser deles, já que a Orquídea não poderia derrotar todos eles. Moira, porém, ameaça Xavier e manda que ele impeça todos, ou o sinal de MODOK vai matar todos os humanos que ele ajudou com seus remédios. Sem opções, ele usa todo o seu poder telepático para fazer todos pararem. O Dr. Êxtase diz que eles também hackearam os portões de Krakoa e agora todos eles levam para fora da Terra e nenhum humano vai ter que morrer se os mutantes forem embora. Ele diz que os mutantes são uma doença para a humanidade e mutantes como Noturno e Madeleine Pryor causaram problemas e mortes humanas recentemente em histórias como Legião de X e Dark Web. Charles diz que nunca conseguiria convencer todos os mutantes a abandonar a Terra, mas Moira diz que ele conseguiu fazer todos pararem. Agora é só fazê-los andar, ou o sangue derramado estará em sua consciência. Essex diz que a cada mutante encontrado no planeta, um humano vai morrer, e a partir do segundo serão 100, e assim por diante. Enquanto isso, a mente de Jean consegue acordar a mente da Flama. Ela diz que está morrendo e que eles vão precisar usar a verdade para acabar com as mentiras do Dr. Êxtase e da Orquídea, e por isso eles precisam dela dentro da organização. Jean criou um acesso na mente de Êxtase para poder matá-lo pelo que ele fez ao Ciclope, já que ele não estava usando o seu capacete que o protegia contra a telepatia, mas ela vai usar esse acesso para infiltrar a Flama na Orquídea. Ela diz que eles mantêm o mundo refém com os remédios envenenados e todos vão acreditar que a culpa é dos mutantes, e a Orquídea recebeu crédito por ajudar a matar um celestial no evento Dia de Julgamento de 2022. Ela diz que não vai forçá-la a fazer nada e pergunta se ela se voluntaria. A Flama
aceita e pergunta qual será a história que elas vão usar. Então, elas criam uma história de que ela marcou uma reunião com o Êxtase pouco antes dela ser eleita na última eleição dos X-Men, no último Hellfire Gala. Enquanto isso, Charles se comunica e manda todos os mutantes ao redor do mundo entrarem num portal krakoano mais próximo, mas isso não funcionou com todos, como Noturno, que foi um dos mutantes treinado por Charles para resistir à influência telepática, o chamado Triângulo Vermelho. Enquanto isso, no arquipélago krakoano, uma usuária de magia faz o seu próprio jogo, com as suas próprias regras. Em 1895, Nathaniel Essex criou 4 clones antes de morrer, 3 cópias dele mesmo, o atual Senhor Sinistro, o Dr. Êxtase e uma versão espacial chamada de Orbes Estelares. Ele fez isso para dominar toda a vida, criando algo que é chamado de domínio. E o último não é um clone seu, e sim de sua esposa, Rebecca, e o seu nome agora é Madre Virtuosa, e ela possui poderes mágicos. E ninguém sabia que ela aprisionou a Ilha Atlântica de Krakoa, e nem o motivo. E em lugares como a Ilha Krakoana do Pacífico, Londres e Madripoor, os mutantes entram nos portais para abandonar o planeta, mas alguns usam o Triângulo Vermelho para resistir ao comando de Charles. Jean diz a Flama que eles estão usando o Triângulo Vermelho contra Charles, porque eles não sabem o seu motivo, e por isso ele vai usar os outros para forçar todos a partirem. Ela diz para Flama descobrir tudo sobre o veneno da lâmina de Moira, os seus planos, pontos fortes e fracos, e dá-los à resistência mutante que sobrou na Terra. Ela diz que não vai conseguir avisar mais ninguém, e agora ela vai ser odiada pelos outros mutantes, e que, quando os outros forem atrás dela, deve contá-los a verdade, e se despede dela. Depois, ela fala com o Ciclope, que está sendo levado em uma ambulância, e ela se despede dele. Ela também fala com Logan, que está cercado por soldados da Orquídea. Ela diz que eles perderam nessa noite e que também amava ele e precisa que ele faça o que ele faz de melhor. O Wolverine estava cercado pelas melhores forças da Orquídea e eles não tiveram a menor chance. Sina entra no portal dizendo à sua amada mística que essa é a única chance deles e que muita morte e destruição virá e que tudo culminará com um X gigante no céu, junto com a queda dos Krakoanos. E Êxodo força os 5 a entrarem num portal. Mística recusa sair e Charles força, o que faz com que ela caia da torre, mas ela sobrevive. MODOK diz que a Ilha do Atlântico sumiu dos satélites e que os sentinelas devem ir para a Ilha do Pacífico. Moira diz aos outros que aqueles mutantes não foram, porque Charles os treinou para resistir à telepatia e se prepara para matar a todos com a sua faca. Mas Emma acorda e manda todos os que sobraram acordarem também e darem as mãos a Lourdes, que é uma teleportadora, e assim eles vão reagrupar. Mas Moira manda que eles impeçam essa fuga, mata um dos humanos e agarra Xavier e ordena que matem a Rainha Negra. O Rei do Crime consegue matar o soldado, mas outro atira no momento do teleporte. Eles foram pro porão do antigo Clube Hellfire em Nova York, incluindo o Wilson Fisk, que quer saber onde está a sua esposa. Mas essa é uma viagem só de ida, já que Lourdes foi atingida no último segundo e acaba morrendo nos braços de Emma. Na ilha, Nimrod volta com um fanático e pergunta por que a Flama está viva. Essex diz que ela fornece informações a eles desde antes dela ser uma X-Men e agora está se juntando a eles em tempo integral. Ela pergunta o que vai acontecer com Xavier e Êxtase diz que o seu destino foi selado no momento em que Moira se juntou a eles, pois ela vai matá-lo. Enquanto isso, os mutantes sobreviventes e o Rei do Crime
usam túneis do clube para ir até um dos portais e voltar para a ilha e revidar. Emma é a primeira a ir, mas como os portais foram sabotados, ela bate nele como se fosse uma parede, similar ao que acontecia com Kate Pryde, desde que eles se mudaram para Krakoa, e nenhum deles mais vai poder voltar para a ilha. Um dos embaixadores humanos que ficaram na ilha exige ser liberado e que o seu celular enfim recebeu sinal, e a notícia que ele recebeu foi que nenhum humano sobreviveu ao baile e por isso ele deve voltar e corrigir esse erro. O Dr. Êxtase diz que o seu departamento de relações públicas enviou isso muito cedo e manda que os humanos sejam mortos, para o desespero de Xavier, que não pode fazer nada, já que os soldados possuem bloqueadores psíquicos nos seus capacetes. Então, ele foi nas mentes das vítimas e impediu que eles sentissem dor. Moira diz a Charles que tudo isso é culpa dele, já que foi ele quem vendeu os remédios, convidou o Senhor Sinistro para a ilha e ele quase acabou com toda a vida na Terra, e que o seu sonho está morto, e a humanidade vai torcer para eles matarem os mutantes, mas que ele não vai viver para ver isso. Ele então diz que está pronto, e Moira diz que é brava da parte dele, mas ele responde que não estava falando com ela, e sim pensando alto. Então a vampira retorna à ilha, destroçando o corpo de Moira por um tempo e leva o professor embora, e diz a Flama, já que ela acredita que é uma traidora, dormir com as luzes acesas. Ela diz ao professor que vai levá-lo a Steve Rogers, que está reformando a equipe unidade dos Vingadores, mas ele só quer retornar à ilha. Ela diz que isso seria suicídio, mas ele diz que ela não está entendendo. Todos se foram. Os mutantes que passaram pelos portais deveriam ir para Araco, mas ele não consegue se conectar com nenhum deles e ele acredita que todos estão mortos. Ela diz que tinha 250 mil mutantes em Krakoa e que todos não podem simplesmente terem morrido. Ele diz que todos se foram e foi ele quem fez com que todos os mutantes na ilha e ao redor do mundo entrassem nos portais, pois foi o que o Essex disse para ele fazer, e não sabia que os portais foram sabotados e ele os enviou para o abatedouro e todos morreram e a culpa é dele, e manda que ela o deixe ir e vá vingá-los e vingar Krakoa. Ele ficou ali chorando enquanto tudo que ele construiu acabava e lamentava por todos que ele matou, e assim a queda da Dinastia X começou. No epílogo, enquanto Emma e Fisk conversam, Kate se apoia num dos portais e acaba atravessando ele e caindo na embaixada krakoana de Israel, onde ela ficou cercada por alguns agentes da Orquídea que estão surpresos. A história desses mutantes sobreviventes vai continuar em X-Men número 25, e o que aconteceu com os mutantes que entraram nos portais vai ser revelado em Immortal X-Men número 14, e a nova equipe da divisão unidade dos Vingadores vai aparecer em Fabulosos Vingadores número 1. Essas 3 histórias em breve vão ter vídeo aqui no canal. Então, gostou dos vídeos? Se sim, não se esqueça de curtir e deixar um comentário, e se quiser receber atualizações sobre todos os novos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de quadrinhos, e até a próxima!